Bom dia a todos, sou Fabíola Peçanha da Net Events e tenho o prazer de dar as boas-vindas a todos vocês na nossa mesa redonda de CEOs sobre inteligência artificial, automação e o futuro da conectividade, realizada em conjunto com nossos parceiros, os principais analistas de pesquisa tecnológica da Omdia. Contamos hoje, na nossa mesa redonda, com a participação de uma grande linha de executivos seniores de vários setores da indústria. É uma grande honra apresentar nosso presidente, Ari Lopes, gerente sênior das Américas para a Omdia. Ari, passo para você a palavra para definir o cenário dessa sessão e, em seguida, apresentar os palestrantes de sua mesa redonda. Fabíola, muito obrigado. Gostaria de agradecer a todo o staff da Net Events pelo convite para estar aqui hoje moderando esse painel. Como a Fabíola falou, meu nome é Ari Lopes, eu sou gerente sênior para Service Providers para a região de Américas da Omdia e serei o moderador no dia de hoje da nossa sessão. Nós começaremos a nossa sessão com uma breve apresentação da minha parte, para fazer um aquecimento, com alguns dados da nossa pesquisa no setor de IA, e logo após isso eu farei a apresentação dos nossos panelistas. Pois bem, esse é o tema da nossa mesa redonda de hoje, né? CXO Roundtable Discussion sobre IA, automação e futuro da conectividade. Pois bem, então, nesse caso, começando a apresentação, a gente tem que passar realmente pelo tema desde começo de 2020, nós estamos nessa boa parte do mundo como um todo, né? E as empresas, com certeza, passaram por um processo aí traumático e urgente de garantir a continuidade dos negócios, né? De garantir que fosse possível para aqueles trabalhadores que tivessem condições de fazer trabalho remoto, garantir a segurança do negócio e, enfim, garantir que a empresa continuasse operando em um ambiente tão difícil. Mas nós já estamos aí no final de 2021 e, né, graças a Deus, nós temos aí uma visão aí de futuro, né, de sair dessa... E muitas dessas empresas agora se voltam para temas tão ou mais importantes como esses que a gente viveu durante a... que é se preparar para o futuro, né? Basicamente, olhar para temas como melhoria da experiência do seu cliente, do seu consumidor, garantir a agilidade da empresa, garantir segurança das operações. O tema de simplificação das operações é um tema extremamente importante e IA é uma das áreas que pode ajudar muito aí. Em termos de tecnologias sendo cada vez mais observadas e sendo objeto de investimento pelas empresas, nós temos visto temas como Cloud Services, Data Analytics, AI, obviamente, e IoT, e também, cada vez mais, soluções empresariais para 5G. Inclusive, no Brasil, com finalmente o leilão de 5G aí, prestes a acontecer, esse tema se torna cada vez mais importante. Pois bem, eu vou trazer aqui nos próximos slides eu pincei alguns resultados de algumas das nossas pesquisas com empresas, né, com áreas de TI. Uma delas é sobre as principais tecnologias para o ano de 2021, e eu acho que ainda é bastante relevante, né? Estamos aí no final de 2021, e vocês vão ver que as primeiras 6 tecnologias mencionadas nessa pesquisa global, a gente tem aqui Analytics, Cloud, AI, segurança, Internet das Coisas e 5G. Então, você vê que são todos temas bastante ligados entre si e realmente alta prioridade na agenda de boa parte das empresas. Se nós olharmos um setor em específico, nesse caso, telecoms, o resultado e a importância de AI fica ainda mais evidente, né? Essa é uma pesquisa que nós chamamos Enterprise Insights. Perguntamos para várias verticais, empresas, né, em diversas verticais. Uma das coisas que nós perguntamos é com relação aos planos de investimento, né, do seu orçamento de TI para os próximos 18 meses. Essa foi uma pesquisa feita ao final de 2020, portanto, ainda durante o ano aí E vocês percebem que o primeiro tópico mais citado é a inteligência artificial, né? Então, se você somar aí as duas barras de aumento de orçamento de TI entre 1% e 5% e mais de 6%, AI está ao topo da lista. Não é por outro motivo, porque é um setor que realmente precisa se transformar
a maneira como esse setor opera não vai lhes trazer rentabilidade e sustentabilidade para os próximos anos. Eles precisam realmente alterar muito, aplicar muito o AI para poder realmente garantir uma sobrevivência. Pois bem, falando ainda de um tema específico como RPA e IA, e, de novo, uma outra pesquisa nossa, o que a gente perguntou? Qual o sentimento da sua organização em relação a esses temas? Você vê que 56% está muito interessado nas eficiências operacionais que essas tecnologias podem trazer. E é interessante ver também que 28% passaram a considerar isso por conta do... do outro lado, você tem 9% que ainda não consegue justificar o orçamento, o investimento nessas tecnologias por conta de orçamento. A gente sabe que impactou severamente muitos setores, e a gente começa a ver que talvez exista aí um gap separando aquelas empresas que terão aí uma operação se beneficiando de IA e outras que podem ficar para trás. Esse é meu último slide, e, de novo, perguntando sobre os benefícios que as empresas esperam com esse investimento em tecnologias como RPA e IA. Quais são os principais, né, elencados? E o que a gente vê é basicamente um foco muito grande em economia de tempo, de custos, melhoria de produtividade, ou seja, todos os temas ligados à melhoria e à otimização operacional. Muitas dessas empresas, então, têm aí na verdade, é um objetivo até de curto prazo, né, de conseguir realmente, com a aplicação dessas tecnologias, conseguir reduzir sua base de custos, melhorar sua produtividade e outros temas. Pois bem, esse foi, digamos, um aquecimento para o nosso painel. Eu encerro aqui essa apresentação e nós vamos passar, então, agora, finalmente, para o nosso painel. Muito obrigado. Pois bem, como eu já falei, eu sou Ari Lopes, eu serei o moderador desse painel, e tenho o prazer aqui de ter comigo, durante esse debate, Luciano Lance, gerente de TI da Adama, André Lima, chefe de equipe de IA da Brasilprev, Dario Almeida, gerente executivo de arquitetura de sistemas da CCE, Ronaldo Ribeiro, gerente de TI e Telecom da Cenibra, Jorge Cordenonce, CIO da GRSA Compass Brasil e América Latina, Marcos Casado, vice-presidente da área de transformação digital da Nidec Global Appliance, Marcel Saraiva, gerente de negócios sênior da NVIDIA Enterprise, Mauro Fukuda, diretor de estratégia, tecnologia e arquitetura de rede da Oi, Clóvis de Lima, especialista em IA da Ser Educacional, Rogério Moreira, gerente executivo da CID, e André Souza, CIO e líder de transformação digital da Stellantis, na América do Sul. Pois bem, esse é o nosso painel. Como vocês podem perceber, nós temos aí uma grande diversidade de indústrias, né, de setores. Tenho certeza que isso vai enriquecer muito o nosso debate. Pois bem, primeiro tópico que nós temos de discussão são quais são as últimas tendências e o desenvolvimento tecnológico nas áreas de IA e automação. Né, nós temos aqui um tema extremamente relevante e eu acho que não tem como nós começarmos essa discussão sem tocar no tema da... Então, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para os nossos panelistas é como alterou a estratégia das suas empresas em relação à IA e como que alterou também a velocidade de adoção de IA nas suas empresas. Talvez nós possamos começar aqui com o Dário, você dando a sua primeira contribuição. Bom, Ari, na CCE ela teve um impacto interessante, porque nós fizemos uma movimentação muito rápida para o home office, né? Em 3 dias nós esvaziamos a empresa, todo mundo foi para casa, e as operações elas não sofreram com isso. Na verdade, a gente conseguiu manter os indicadores e até evoluir nos indicadores de performance da empresa, mas a imagem da TI ela ficou muito consolidada, né? A TI na CCE já é considerada core business, né? Nós não somos considerados como uma área de suporte. Desde 2012 nós conseguimos esse status, né, de core business, mas ficou muito consolidado que a sobrevivência da empresa ela depende fundamentalmente de TI, né? E esse ano de 2021 ele acabou sendo um ano muito importante porque nós investimos durante 2020, 2021, numa revisão estratégica profunda na tecnologia. Então, nós implementamos o nosso laboratório de inovação, que é o CCE Labs, né, que é baseado em 3 pilares, né? Um deles é o pilar de inteligência. Nós temos um pilar de interação, de inteligência e de integração. Inteligência é um deles.
foco muito importante. Nós trabalhamos aí durante 9 meses na revisão da nossa arquitetura empresarial, incorporando novas tecnologias, né? Trazendo aí os novos, definimos os driving forces da inovação para a empresa, que muitos deles coincidem com aquela pesquisa que você colocou, né? Com Data Analytics, Blockchain e assim por diante. Data Analytics, AI, automação inteligente, blockchain e cibersegurança foram temas de grande destaque, né? Junto com a parte de economia de APIs, nessa nossa revisão estratégica. Então, iniciamos a jornada aí com RPA, iniciamos a jornada com blockchain e estamos caminhando forte aí na estruturação de um modelo de AI para a organização. Muito obrigado, Dário. É bem interessante ver. Ainda bem que a pesquisa casou muito com o que você comentou, né? Significa que está capturando o sentimento certo. Está muito aderente. Muito obrigado. André, você gostaria de contribuir um pouquinho com a sua visão e como que impactou a Stellantis? Perfeitamente, Ari. Bom dia a todos. Com relação a Stellantis, o início a gente já vinha num processo muito forte de adoção de várias tecnologias e a gente acabou tendo que acelerar principalmente a parte de entender melhor o comportamento do cliente, né? Imagina que as concessionárias passam a estar fechadas, você precisa vender, como vender com concessionária fechada no momento onde um produto onde as pessoas querem tocar, querem sentir o cheiro, querem testar, né? Então isso foi muito complicado. Mas a gente já vinha nesse processo de adoção, de um processo mais digital, de fazer a jornada do cliente ser mais digital. A gente simplesmente acelerou isso com a integração maior com os concessionários e o resultado foi muito interessante. À medida que o mercado foi avançando e a gente passou por ondas de abertura e fechamento de concessionários, por exemplo, a gente viu, às vezes, um concessionário que fechado, trabalhando totalmente no digital, conseguia vender mais do que se estivesse aberto, né? Mas muito em cima também desse entendimento do cliente, porque aí a mídia social, toda a parte digital de mídia passa a ter uma importância muito maior. E você usar a inteligência artificial para te ajudar a ter uma comunicação programática mais direcionada é fundamental. Então, eu posso citar esse como um dos pontos aonde a gente avançou com inteligência nesse momento de uma aceleração, e o outro muito na parte de análise de dados também dentro da manufatura 4.0 para tentar tirar o máximo de eficiência possível. Perfeito. Realmente a gente imaginar que carros seriam comprados de maneira totalmente digital é uma coisa, pelo menos para a minha geração, é um grande desafio. Muito obrigado, André. Jorge, e na questão da GRSA na área de benefícios, como que isso impactou a sua empresa e como você viu, como que vocês passaram por esse momento, como que a contribuiu com isso? Bom dia a todos, bom dia, Ari. Bom, na nossa indústria, a GRSA aqui no Brasil, a gente opera restaurantes, né, o segmento de alimentação, e nos impactou diretamente. Então, teve um impacto muito forte. Do nosso lado da operação do escritório central, nós implantamos home office em 24 horas. Então, nós deslocamos 500 pessoas do nosso headquarter para as casas. Isso foi assim uma mudança muito forte que nós fizemos. E nas nossas operações, nós temos 2.000 unidades no Brasil. A nossa empresa, nós temos uma operação de 30.000 pessoas, né, operando os restaurantes. O principal foco foi redução de custos, e que está muito alinhado também com a pesquisa ali que você mostrou para a gente. Nós tivemos que acelerar a implantação de soluções digitais, a tecnologia IA, inteligência artificial. Eu tive que acelerar a implementação de alguns projetos que eu tinha, principalmente projetos de otimização de receitas, onde nós implantamos uma solução que ela faz a otimização dos componentes de uma receita, né? Então, isso no sentido de buscar redução de custos, né? Porque nós atuamos por segmentos. A gente atua no segmento de educação,
as escolas foram fechadas. Eventos, não tem mais eventos presenciais onde a gente faz catering, né? Então, tivemos um impacto de cerca de 40% na nossa receita e tivemos que nos ajustar em função dessa nova realidade. Então, no nosso business, a principal mudança foi a aceleração da implantação de soluções tecnológicas e principalmente no sentido de IA, de otimização de custos, que nós estamos continuando a fazer e que nós tivemos que acelerar a implementação. Perfeito, muito obrigado, Jorge. Realmente, a gente só imagina realmente como foi impactante e impressionante saber a velocidade com que vocês conseguiram também implementar algumas dessas ações. Muito obrigado. Ronaldo, e na Cenibra, como é que tem sido esse momento? Como que IA tem contribuído aí? Bom dia a todos. Satisfação estar aqui discutindo esse tema tão importante. A própria pesquisa que você mostrou, Ari, ela evidencia isto, né? Nós temos feito um planejamento e ele é sempre muito lento. A minha empresa produz celulose, uma indústria de manufatura, e esse planejamento, ele às vezes, ela nos ajudou a acelerar, como outros colegas comentaram, né? E essa aceleração, ela pôde nos mostrar que o trabalho que nós vínhamos fazendo desse momento de migrar a empresa para um modelo mais moderno, dentre eles a adoção de cloud, ficou muito evidente o quanto isso foi útil para a gente, eu ter todos os meus dados na nuvem e mandar pessoas para casa e facilitar esse acesso. Então, tudo isso para nós, durante esse evento, durante esse momento, foi muito, muito útil, né? Outra coisa que nós percebemos durante esse momento, que a ferramenta de Business Intelligence nos ajudou muito para poder identificar onde nós estávamos e para onde nós iríamos do ponto de vista de dados, né? Então, não tinha tanta inteligência assim, mas nos ajudou bastante a identificar os focos maiores. Nós estamos em 54 municípios do estado de Minas Gerais, plantando florestas, transportamos para a fábrica em Belo Oriente. Então, trabalhar esses dados, mesmo com a ferramenta de Business Intelligence, nos ajudou muito na identificação de pontos de melhoria e tudo mais. Então, isso foi um diferencial durante esse momento. Nós tivemos a visibilidade da TI, com esta aplicação das tecnologias que nós vínhamos falando há um certo tempo, e basicamente abriu o caminho para nós, eu posso dizer assim, né, para o crescimento da aplicação da IA dentro da Cenibra. Interessante que nós já tínhamos planejado um processo transformacional de migrar o nosso ERP, né, para a versão mais recente, né, a versão S/4HANA. E nesse período, exatamente iniciou para nós em março e o projeto de migração iniciou em abril. E foram 13 meses de projeto e entendemos que só foi possível cumprir o cronograma desse projeto porque estávamos remoto. A aplicação e o uso do tempo, ele foi essencial que as pessoas estivessem mais disponíveis sem transporte, sem ter que o consultor ir e vir, então isso foi fundamental. Então, a preparação da base para que nós possamos dar sequência a esse trabalho de dados na empresa, nesse momento foi muito importante. E até mesmo, Ari, a gente conseguiu, durante esse período, aprovar um curso de ciência de dados, de especialização em ciência de dados para a empresa, que vai facilitar muito o futuro nessa visão de IA e o uso desses dados de forma mais inteligente. Então, eu destaco esses pontos para a minha empresa, para a Cenibra. Obrigado, Ronaldo. Interessante ouvir a perspectiva de que só foi possível fazer porque as pessoas estavam em home office. Realmente interessante. André, e na Brasilprev, como que foi? Bom dia, Ari. Bom dia a todos. Bom dia. Na Brasilprev também não foi muito diferente do que o pessoal tem relatado aí. A nossa sorte, vamos dizer assim, é que em 2019 a gente começou forte a passar por uma transformação digital. Então, já em 2019 a gente começou a adotar tecnologias de nuvem, então a gente é multi-cloud lá, a gente trabalha com AWS, Azure,
E a gente tinha no nosso planejamento para uma entrega muito importante exatamente em 28 de fevereiro de 2020, que era o nosso WhatsApp corporativo, né, com chatbot, inteligência virtual, inteligência artificial. Então, a nossa principal entrega era o informe de rendimentos, né, que é muito importante para Brasilprev nesse período. A gente tem muitas ligações na central e a gente queria automatizar esse processo, porque normalmente a gente precisa fazer uma movimentação de call center, contratação nova só para atender essa demanda, né? E a gente entregou o projeto ali em março, né, comecinho, e aí chegou então meio que casou bem esse momento e todo mundo foi para home office também, em 2, 3 dias estava todo mundo em home office, e o WhatsApp ele conseguiu segurar essa carga de ligações, tanto para o informe de rendimentos, que é um volume muito grande nesse período, como o mercado financeiro, né, que sofreu uma queda muito grande ali para o dia 12 de março, e então todos os clientes eles ficaram muito receosos e com a incerteza, né, não sabendo o que fazer com seus investimentos. Então, houve uma explosão de ligações na central, e como a gente tinha a tecnologia, tinha acabado de implantar, a gente conseguiu absorver grande parte dessa demanda com WhatsApp e inteligência artificial. Então, foi muito importante nesse começo para a operação, né? Então, a gente não teve tanto impacto assim quanto a gente imaginou que fosse ter, e graças à tecnologia a gente conseguiu seguir sem maiores dificuldades, né? Claro que depois veio a recuperação do mercado financeiro e aí as coisas começaram a voltar ao normal, mas esse período que todo mundo foi para home office e o call center também, que era todo físico, a gente teve esse desafio enorme de tecnologia mesmo, das plataformas, né? De como prover para os atendentes, né? De casa, máquinas, esse tipo de coisa. Então, foi complicado no começo, mas graças à tecnologia IA a gente conseguiu levar. E por outro lado, né? A gente imagina, vou vou mandar os clientes para um robô e acha que a experiência não vai ser boa, né? Mas, por incrível que pareça, o pessoal gostou mais de ser atendido pelo robô pela velocidade, né? Então, às vezes, você ligava no call center, tinha fila, né? Porque nessa época foi muita ligação. Então, a pessoa entra no WhatsApp, o que você precisa? Eu quero informe, qual informe? Pronto. Então, não precisa esperar a fila, não precisava, em poucos minutos ele estava tranquilo. Então, a gente deu essa sorte, né? De ter já se planejado um pouquinho antes, e aí veio, a gente estava preparado para isso, né? Perfeito. Um pouco disso. Obrigado, André. Realmente o timing do projeto aí de WhatsApp não podia ter sido melhor, né? Muito obrigado. E, Luciano, no caso de vocês, como foi a experiência? Bom dia a todos, bom dia, Ari. Bom dia. Eu me vi um pouquinho aí na história do André aí, vi um pouco do cenário da Adamar. A Adamar, para quem não conhece, está no segmento, na indústria de crop protection, né, de defensivos agrícolas. Só para dar uma ideia na forma, na distribuição dos nossos usuários e funcionários, 1/3 mais ou menos dos funcionários já são profissionais de campo, estão espalhados pelo Brasil inteiro, que a gente chama de RTV, são os vendedores, né? Eles visitam produtores, visitam distribuidores e assim por diante. E os outros 2/3 estão distribuídos em 2 indústrias, 2 plantas, uma em Taquari, uma aqui em Londrina. E eu falo que eu me vi bastante na história aí, que a gente teve, ou por sorte ou por juízo, né? A gente tinha recém passado também por um movimento de transformação grande em 2019. Já tínhamos implementado ferramentas de vídeo colaboração, o Teams, já usávamos bastante o Zoom, que nós estamos usando agora por uma decisão global, nossa matriz fica em Israel. Então, o nível, o percentual de notebooks que nós temos, comparado com a nossa indústria, já é um percentual bem alto. O que nós tivemos? Quando houve o decreto do governo, do prefeito aqui, obrigando as empresas a irem para casa, né, obrigando o lockdown, nosso time, a nossa diretoria, inclusive, estava num evento externo essa troca, né, esse movimento por home office aconteceu sem mesmo o nosso time de TI estar
na planta, né? A diretoria estava toda fora, num evento externo, numa cidade de 3, 4 horas daqui de Londrina. Então, o movimento praticamente foi, ó, pessoal, amanhã, ao invés de vir para o escritório, fique em casa, conectem-se pela VPN e boa. Um impacto grande que nós tivemos, aí tivemos que trabalhar bem rápido para moldar isso, foi ao contrário, né? Foi para o pessoal de campo. Mas eles já estavam remotos, mas o trabalho desse time é visitar o produtor, visitar o fazendeiro ali, né? Fazer experimentos e tudo mais. E eles ficaram de mãos atadas, né? Principalmente no começo da pandemia, as restrições eram mais fortes. Esse contato com os produtores e distribuidores foi contornado aí com nosso time de comunicação por meio de lives, né? Esse meio, esse canal de aproximação cresceu demais. Criamos um estúdio, inclusive, dentro da nossa planta, e essa ação aí é o que trouxe a proximidade do produtor com o nosso time de comercial. Mas, ainda assim, a gente dependia de deslocamento do nosso time, né? E para que a gente pudesse fazer isso com segurança, né? Ou seja, não levar nosso RTV ali, o que é o vendedor, para uma cidade onde tinha um foco grande, onde o nível de casos era muito grande, nós montamos uma solução aqui, um Analytics, que cruzava o polígono das fazendas, das propriedades onde eles atendiam, com dados que nós extraímos das secretarias estaduais, e a gente conseguia dar para ele uma ferramenta onde ele falava: preciso visitar meu cliente XYZ, como que está lá, né? E aí, por um rating, um score, e junto com o time de saúde, né, que foi fundamental nisso, ele tinha lá uma indicação: ó, nessa região agora, melhor não ir. Não, nessa região, nessa visita nesse cliente, ok, pode fazer a visita, mas procure um restaurante, um hotel que esteja em outra cidade. E aí ele conseguia facilmente colocar lá o ponto do cliente e indicar cidades com um nível aceitável de casos, de infestação, num raio de 50 quilômetros. E a própria ferramenta dava para eles opções para onde ir, né? Onde era mais seguro ir. E essa e outras ações que nós tivemos, né? Acho que tiveram participação importante na segurança dos nossos funcionários, né? A gente passou meses e meses com um total de 1.000 funcionários, entre funcionários e terceiros, nós passamos meses sem ter um caso na Damar. A coisa já estava explodindo bastante no Brasil. A gente esquivou bem usando esse tipo de solução. Perfeito. Interessantíssimo o caso. Muito obrigado, Luciano, por compartilhar com a gente. Marcos, e na Nidec, como é que foi? Bom dia, Ari. Bom dia a todos. Eu vou na contramão aqui. Eu falo que o impacto para a gente foi pequeno. Tem gente que vai achar esquisito, mas eu vou explicar um pouquinho. Porque nós somos uma empresa realmente global, com operações na China. E quando eu falo global, a gente trabalha globalmente, né? Não tem um reporte com a China, só conversa mensal. Então, a gente tem muita influência no mundo todo. Então, sentimos chegando aos poucos na companhia. Então, aprendemos, né, com o primeiro impacto na China, e a resposta nossa já era foi muito rápida, porque já trabalhamos muito digitalmente, né? Tem uma cultura digital muito forte na companhia desde a sua concepção, né, da sua maneira de trabalhar. E eu já tinha programas muito robustos de RPA e de data-driven, né, de automação e data-driven, que foram construídos de maneira orgânica, né, com discussão com o negócio, quer dizer, muita discussão, muita interação, buscando de fato o problema ser resolvido, né? E nós somos uma empresa B2B, né? Fabricamos componentes, compressores e motores aí para refrigeração, né? Fazemos parte do combo Fica em Casa, né? Então a gente foi beneficiado com as pessoas ficando em casa, elas compraram mais equipamentos domésticos, né?
e não houve nenhuma restrição quanto a investimento no longo prazo, né? No primeiro momento, claro, ninguém sabia para onde íamos, mas a gente retomou os investimentos e continuou com foco grande em automação de processos repetitivos, né? Que é o nosso maior foco seria a redução de custo, né? Com esses processos, né? E liberação de tempo, né? Na sua apresentação ali, Ari, você comentou, né, que a gente quer liberar recursos, né? Melhorar a eficiência, reduzir o erro, né? Foi exatamente o nosso motivador aqui na companhia. E uma estratégia de data-driven, né? Com AI e machine learning, que é bastante baseada em dado, né? O dado é mais importante, né? A gente quer trabalhar com o dado real, né? Com o dado maduro, com o dado com metadado, para ter certeza que a informação que sai do sistema e que sai do AI é uma informação confiável, né? Eu também li esses dias uma chamada de uma reportagem que diz que muitas empresas se dizem digitalmente maduras em termos de dados sem ter uma atividade digital nenhuma, né? Então, a preocupação nossa aqui foi realmente ter certeza que a gente podia confiar naquilo que a gente estava extraindo, né, de informação dessa automação e dessa elaboração, né, configuração dos dados, né? Isso foi tomou bastante tempo. Digo para você que não foi dá mais trabalho, né, e muita conversa, e assim dificultou a interação com as áreas de negócio. Precisamos fazer mais reuniões virtuais, ficou mais complexo, mais trabalhoso, mas os resultados têm sido muito, muito relevantes. Eu posso citar um aqui, exemplo, que é o nosso SNOI, né, que é a execução da manufatura. Estamos tendo resultados muito, muito interessantes em otimização desses recursos, né, e que seriam impossíveis, né, com os padrões humanos, né? O humano não era capaz de processar essas informações. E a machine learning tem nos ajudado a realmente extrair informações relevantes para o negócio com as soluções que estamos implantando, né? Então, resumindo rapidamente, isso aí. Perfeito. Realmente a gente vê que você já mostrou aí que o investimento já está se pagando, né? Bem interessante. Sim. Muito obrigado, Marcos. Marcel, e a NVIDIA, que é uma empresa aí que, diria, uma pedra fundamental em muitos desses esforços, né, na área. Como que vocês têm visto esse momento aí? A gente tem um comportamento um pouco diferente, né? Que eu também sou 100% B2B e eu estava no meio do caminho para ajudar vocês, né? Então, como a gente ataca todas as verticais, nessa fase, vamos chamar assim, né, esses últimos 18 meses, a quantidade de novos projetos e projetos diferentes que os nossos clientes traziam realmente impressionavam, né? Internamente, a gente teve algumas mudanças estratégicas nesse período, por exemplo, na área de saúde, a gente apoiou bastante na área de pesquisa, disponibilizamos alguns softwares que são pagos gratuitamente para desenvolvimento das vacinas, infraestrutura, enfim, teve um trabalho da NVIDIA, né, para o mercado, mas a gente que estava na ponta, né, também somos uma empresa global aqui e trabalhando no Brasil sempre com o apoio das equipes no mundo todo, Estados Unidos, Europa, Ásia. O dia a dia não mudou. O que mudou foi justamente a urgência dos nossos clientes, né? Ou seja, alguns projetos que estavam na boca do gol para sair, um planejamento para fazer em setembro de 2020, o pessoal precisou fazer em março de 2020. Então, a colaborar com toda a cadeia para fazer o projeto acontecer foi realmente um desafio interessante. Outros casos inusitados, né, que a gente imaginava que podia ser um problema e acabou sendo uma solução. Por exemplo, tem um cliente na área de educação que ele não tinha o ensino EAD. E aí, quando ele teve que colocar todos os alunos para casa, fazer um ajuste nos laboratórios de computação lá, que ele teve que virtualizar o ambiente para o aluno poder fazer os cálculos aí de computação de alto desempenho remoto, ele falou, poxa, eu consigo fazer isso remoto. Então, colocou no mercado um novo curso EAD de computação que ele não tinha antes da... Então, você percebe que algumas coisas, às vezes, acabam forçando, né, o cliente a acelerar um processo e criar novas oportunidades, né? A gente tem que se transformar, tem que se preparar para o inesperado. E aí eu percebi que teve muito... Assim, foram esses os projetos que chamaram muito a nossa atenção aqui, de coisas que estavam previstas para ser um pouquinho mais adiante, tiveram que ser antecipados e como a gente poderia colaborar. Então,
é um esforço grande, porque são soluções, né? Não estamos falando só de hardware, não estou falando só de software, é justamente juntar tudo, conectar tudo, colocar para funcionar, com pessoas trabalhando remoto, fazendo assessment remoto aos equipamentos, fazendo deploy, testando, treinando. Cara, a quantidade de treinamentos que a gente fez e capacitação nesses últimos 12 meses é incrível. Talvez num mundo pré, eu não conseguiria capacitar tanta gente como a gente fez nesses últimos meses. Então, assim, foi uma correria, mas do lado de vista positivo, tá? Foi muito, muito interessante. Perfeito. Realmente a gente vê que esse momento acabou gerando as condições necessárias para que algumas empresas e setores embarcassem, né, nessa transformação. Muito obrigado, Marcel. Mauro, e como é que é na Oi? Como eu citei ali na apresentação um exemplo de como o Telecom está olhando para AI, mas como que vocês aí na Oi têm visto esse desafio? Bom dia a todos aí, pessoal. Bom, ele foi, na verdade, o principal vetor aí dessa transformação digital para as pessoas e para as empresas aí, né? A necessidade de isolamento social, ele promoveu aí uma verdadeira corrida aqui no ponto de vista dos operadores, né? Tanto para ajustar sistemas e também rede, né? Para atender a nova realidade aí trazida aí pela a realidade aí trazida aí pelo trabalho remoto, pela ensino à distância, pelo acesso às aplicações de vídeo, necessitar aí ajustes aí na rede e também teve que fazer um reforço muito grande também para atender os canais de atendimento digital, né? Para atendimento dos clientes, né? Hoje nós temos canais de atendimento digital vendo aplicativos, a Minha Oi, temos o acesso aí ao WhatsApp, né? A nossa ferramenta de inteligência artificial, que é a Joyce, né? Que atende para atendimento ao cliente. E também na parte de autoatendimento e suporte técnico, né? Porque agora o próprio cliente, muitas vezes, a gente precisa melhorar a agilidade. Nós temos um aplicativo chamado Técnico Virtual, que o usuário, né, ele pode fazer o seu próprio suporte técnico, corrigir aqueles problemas de rede, ele mesmo usando o aplicativo, né? Solucionando muitas vezes alguns problemas aí de acesso, né? Então, a gente aperfeiçoou, então, essas ferramentas de suporte técnico justamente para o objetivo de reduzir a carga, né, em outros canais de atendimento aí, e diminuir o tempo de solução de problemas aí para o usuário. Para a otimização também, o digital também nós usamos aqui para otimizar a maioria dos serviços, né, das equipes todas que nós estamos em campo, de suporte técnico, através de aplicativos aí que foram desenvolvidos e também aperfeiçoados tanto para as equipes, né, de suporte técnico da planta interna, da planta externa também, incluindo também empresas que são empresas parceiras, né? Esses aplicativos utilizam também recursos de diagnósticos de inteligência artificial, né, que são facilitadores para consulta de acionamento, da parte de suporte técnico, né? Na realidade, hoje, as operadoras de telecom utilizam extensivamente, né, IA em várias aplicações, né, desde predição de falhas, a parte de segurança de informação, a parte de atendimento a clientes, chatbots. Então, na parte de e-commerce também, né? E o IA está presente em uma infinidade aí de soluções que usadas aí pelas operadoras de telecom. Então, automaticamente, na hora que você desenvolve, nós tivemos uma aceleração da transformação digital, né, dos usuários, das empresas, etc. Ao mesmo tempo, também houve uma aceleração, né, no uso das implementações do IA, que é uma ferramenta fundamental e importante aqui para as operadoras, né? Tanto para a parte de melhoria de atendimento de soluções de incidentes, a parte de atendimento digital dos clientes, ou seja, em todos os campos aqui de telecom, a pandemia acelerou a transformação digital dos clientes e também acelerou aqui a aplicação, né, dos recursos já extensivamente aqui nas aplicações aqui da companhia. Perfeito. Muito obrigado, Mauro. Clóvis, e para vocês da série educacional, né, um dos setores que eu acho que foi mais comentado aí, mais um dos grandes desafios, né, de seguir operando durante a... Como é que foi implementar ou trabalhar com IA nesse ambiente? Né? Começando primeiramente, bom dia, Ari, bom dia a todos. Né? Todas as pandemias, historicamente falando, elas trouxeram consigo grandes evoluções em todas as áreas, né? Então, na educação não foi diferente, né? A gente já vinha, né, com uma estrutura muito bem definida, computacionalmente falando,
Então, quando a gente se deparou em ter que enviar todos os nossos funcionários, né, para fazer o trabalho home office e, ao mesmo tempo, um conjunto significativo de alunos que faziam esse curso de forma presencial também, né, a gente teve que mudar toda essa estratégia, né? Primeiramente, a gente já tinha o curso, as extensões EAD, já tinha os cursos no formato EAD, no formato e-learning especificamente, né? Mas isso teve que ser ajustado para esse novo momento, né? As metodologias que eram utilizadas anteriormente não se adaptavam, porque as pessoas ficavam mais ociosas em casa. Isso a gente precisava prender a atenção daquele aluno também. Então, novas técnicas e metodologias foram adicionadas nesse novo modelo e-learning desenvolvido aqui no Grupo C, especificamente que a gente nomeou como modelo digital, para fazer com que esse aluno ele tivesse esse acompanhamento mais direto, né, para que esse aluno ele não conseguisse, para que esse aluno também não evadisse, né, porque isso é um problema muito comum, né, que é o problema de evasão que houve em muitos lugares, né. Então a gente tinha dois desafios, né, e o maior deles era o processo de evasão. Então a gente trabalhou com o processo de modelos de machine learning internamente para entender quais eram os alunos que tinham mais potencial para esse modelo de evasão, para aí a gente utilizar técnicas e utilizar equipes para serem acionadas e acionarem essas pessoas e entenderem a motivação, entender o motivo. A gente também construiu internamente, a gente está atualmente construindo uma célula de ciência de dados, né, que eu sou gerente de ciência de dados também aqui dentro, para a gente tentar entender o perfil mais específico desse aluno, como chegar nesse aluno. Então a gente abriu novos modelos de cursos, né, que trouxesse essa atenção mais diferente. A coleta de leads, por exemplo, né, que se tornou algo potencialmente gigantesco para a adesão desses alunos, para a gente entender esses alunos que entram e querem cursar um nível superior, né? Então, a transformação digital que houve na educação, mais de 80% do processo hoje necessita do modelo de Data Analytics e de Machine Learning, né? Se você hoje não se adaptar para esse processo, você não vai ter uma educação adequada. E isso mudou completamente a forma de se ver a educação, né? No modelo geral. Isso não só atendeu as instituições privadas, né, como o Grupo C Educacional, também tem atingido especificamente as instituições públicas, que precisaram mudar a forma de ver, né, a educação em si. Com relação aos profissionais que a gente teve que realmente enviar para casa devido ao decreto, a gente já tem uma estrutura de teams, uma estrutura de comunicação interna, de infraestrutura muito bem elaborada, né? Então a gente já vinha com essa política desse modelo de computação e que a gente não foi tão atingido quando a gente precisou que esses funcionários fossem trabalhar de forma remota, né? O grande desafio que a gente atingiu realmente foi fazer com que aqueles alunos, né, que tinham aquela política, que tinham aquela tendência de ir às universidades, né, de frequentarem, porque eles não eram alunos regrados, né, porque uma coisa é você pedir para o aluno ele assistir uma aula online, outra coisa é ele ter a obrigação dele ter que ir até a universidade e assistir uma aula, né? E aí a gente disponibilizar para esse aluno um assistente virtual ao qual pode montar a grade para ele, né, numa carga horária específica e fazer esse acompanhamento junto com o aluno. Então a gente trouxemos, né, todo esse processo tecnológico para dentro do Grupo C e hoje a gente vem tendo muito sucesso, né? Então a gente viu que o digital é a nova educação, por assim dizer, né? Que é o ED digital, né? O Edu digital é o novo modelo de educação. E eu acredito que isso é uma forte tendência, esse legado vai ficar, né? E a tendência é crescer. E aí a IA ela vai ser muito forte para implementar outros projetos. A gente sabe que tem projetos de aprendizado voltados à redação, por exemplo, no acompanhamento do aluno com relação à correção dos vestibulares, né, para os ingressos, né, como é que você consegue coletar essas informações, esses vestibulares se tornarem online e a gente garantir a integridade do processo. A integridade do processo é muito importante. Então, existem várias técnicas e metodologias que a gente vem estudando, que a gente está implementando para garantir a integridade, desde de como o aluno entra na instituição, durante o processo de aprendizagem do aluno até a sua conclusão, né, do curso. E aí vem trazendo realmente várias ferramentas e subsídios para a gente consiga chegar nesse denominador comum.
Obrigado, Cláudio. Realmente você trouxe um aspecto que não me atentava antes, que você tem que capturar a atenção desse aluno, né? Não basta dar as ferramentas para ele fazer online. Muito obrigado pela contribuição. Rogério, a gente encerra aqui essa primeira rodada com você. Como que a CID tem, eu imagino que vocês estão aí no coração, né, de muitas dessas histórias aí que estão sendo contadas e muito do que está acontecendo, né? Como que a CID tem visto esse desafio? Exato, Ari. Eu acho que vou tentar trazer um histórico um pouco complementar, porque eu acho que a gente passou em maior ou menor grau por tudo aquilo que o pessoal aqui já falou. A gente passou por um crescimento grande aí. Junto com o Marcel da NVIDIA, montamos um grande laboratório de inteligência artificial, acho que um dos maiores da América Latina, que é o IARA. E nós sentimos uma demanda muito grande por parte dos nossos clientes por serviços de inteligência artificial. Mas o que eu trago aqui realmente é que esse processo de digitalização, ele mostrou a carência que a gente tem por formação de mão de obra no mercado. Então, o mundo digitalizado, as barreiras, elas caíram, e os desenvolvedores, a gente começou a ter um processo de turnover natural, onde você tem empresas contratando tanto internamente dentro do Brasil, mas Estados Unidos e Europa. Então, a gente sentiu um impacto, né? Acho que como todas as outras empresas. Bom, nesse sentido, a gente agora está começando a trabalhar de maneira mais forte com a formação de mão de obra. Então, principalmente no nível júnior e pleno, e trazendo alguns sêniors, claro, mas a gente percebe que a inteligência artificial ela está consolidando a economia do conhecimento, né? Então a gente vai precisar de gente muito boa manipulando informações, a gente precisa de boas pessoas que saibam manipular matemática, estatística, e a gente sentiu esse gap muito grande. Então a gente espera que ao longo dos próximos anos esse processo ele comece a se estabilizar. Perfeito, muito obrigado, Rogério. Realmente a gente vai acompanhar aí de perto como que a CID se desenvolve, porque vocês estão em um momento, em uma área extremamente essencial aí para os esforços de muitas empresas, né? Bem, muito obrigado. E só complementar uma coisa, Ari, esse projeto foi interessante, que a gente fez todo ele de forma remota, né, Rogério? A gente só foi se encontrar depois quando estava praticamente tudo encerrado. Então, eu comecei em Campinas, me mudei para Recife e o Marcel continuou em São Paulo. E a gente sempre remoto, não foi, Marcel? Sempre remoto, um projeto 100% digital. Então, exato. Algo que, se pensar um tempinho atrás, na escala que foi o projeto, o pessoal falaria que seria impossível fazer. Então, eu acho que fizeram a colocação pelo fato da gente não precisar se deslocar para fazer viagem, acho que teve alguém que fez essa colocação, permitiu trabalhar com mais velocidade, né? Então acho que nesse sentido ela permitiu esse tipo de velocidade que antes não seria. Acho que quebrou algumas barreiras, né? Algumas barreiras que a gente não imaginava que trabalhar home office poderia gerar esse tipo de impacto. Muito obrigado pela ação. A gente encerra aqui a primeira rodada, vamos para a segunda parte do nosso painel. Então, o nosso segundo passo, uma vez coberto aqui esse período tão difícil, né, a gente ouviu histórias realmente muito interessantes, perspectivas muito realmente diferentes. O segundo passo, a gente vai discutir um pouco sobre os desafios atuais dos CIOs para implantar a IA. Então, a gente já cobriu, né, a parte de quais são os outros desafios que a gente imagina, ou que as empresas, na verdade, estão sofrendo nesse desafio de implementar a IA. Eu vou começar agora, talvez uma ordem um pouco diferente do que a gente começou, para mudar um pouquinho a fila aí dos nossos palestrantes. Clóvis, talvez se você puder começar a rodada comentando aí quais são os principais desafios. Obviamente, a gente falou muito sobre na primeira parte, então acho que a gente pode deixar isso, né, já cobrimos essa parte, mas o que mais você traz aí para a gente? O que vocês têm visto mais de outras dificuldades na implementação dessas tecnologias, né? A grande dificuldade que você encontra é a quebra do paradigma, né? É você fazer com que as pessoas eles consigam enxergar que essa nova mudança, né, ela vem para agregar valor, e não para substituir, né? A primeira coisa que a gente vê, né? E o segundo grande desafio, como foi falado para o Rogério, né, é a mão de obra qualificada.
esse é um dos maiores desafios. Como ele mesmo falou anteriormente, em um comentário, tá? Existe um turnover muito grande com relação aos profissionais de TI. E essa mão de obra qualificada é muito difícil de hoje você estar conseguindo no mercado. Então, você precisa treinar e montar as equipes, né? E fazer com que essas equipes elas entendam o seu modelo de negócio, porque o modelo de negócio da educação é um pouco diferente do que eles veem na academia de aplicação, né, de uso, e essas novas tecnologias e essas novas tendências. Então, esses dois fatores, eles realmente são fatores que complicam, são complicadores inicialmente para a inserção de uma nova tecnologia, né? Então, quando você consegue mitigar esses dois problemas, aí sim você consegue evoluir com qualquer processo de inserção de IA dentro do ambiente de trabalho, seja ele educação, seja ele comunicação. Então, hoje, a gente tem uma forte tendência, um crescimento, né, de várias tecnologias que vêm para agregar esse valor, né? Então, você vê grandes players do mercado lançando tecnologias diariamente, como a Google, a Microsoft, a Amazon, né, que vem lançando novas tecnologias para a educação, vem lançando novas tecnologias para a comunicação, mas a implementação disso dentro do ambiente de trabalho, primeiro você precisa, como eu disse, né, mostrar para os seus executivos seniors, né, e para não só para ele, mas também para a população, que aquilo que você está implantando é algo essencial para aquele público, né? E junto com isso, né, o que é que te dá suporte a isso para mitigar essa dificuldade? É a análise de inteligência dos dados, é a tomada de decisão baseada na inteligência de dados. Então, quando você faz um match, né, dessas estruturas específicas, né, que você tem a falta de profissional qualificado, a quebra do paradigma e não analisar corretamente seus dados, você tem realmente uma dificuldade muito grande em implementar hoje a evolução da tecnologia nos seus ambientes de trabalho. Mas quando você consegue quebrar esses paradigmas, quando você consegue abrir essa visão e você consegue treinar profissionais dentro do teu modelo de negócio, baseado na tua visão de crescimento, aí sim você consegue quebrar barreiras e inserir um machine learning e IA especificamente de forma bem forte na sua instituição. Perfeito. Interessante que o Clóvis trouxe aqui, você tem que convencer, né, a sua liderança daquela necessidade. Mais alguém aqui no painel enfrenta esse tipo ou enfrentou esse tipo de situação? Eu tenho um comentário ali, eu acho que converge com a dimensão que foi abordada aí pelo Clóvis, que é hoje em dia, de cada 5 artigos que a gente lê aí na mídia, 4 são de AI, né? E tem uma expectativa que isso gera com nós aqui que somos CIOs e C-levels, né, com a companhia. Eu acho que o desafio que nós temos, além de convencer é também colocar, gerenciar a expectativa da companhia quanto ao que pode oferecer, né? Porque também parece algumas vezes que vai resolver todos os problemas né, que existem na companhia para sempre, nunca mais vai ter problema nenhum, né? O AI vai resolver todos os problemas. E a gente sabe, né, que trabalha com modelo, como bem frisou o Clóvis, são modelos estatísticos, né, tem algumas limitações, né, não é a panaceia de todos os problemas da companhia. Então, gerenciar essa expectativa também eu acho que é um desafio que nós temos, sabe? Né? Gente, isso aqui é o que faz, é o que maravilha que faz, mas isso aqui não faz. E não fará por limitação de construção. É assim que funciona. Não vai resolver o problema que a gente tem, né? Eu falo que a gente tem bastante... no mercado, bastante resposta errada para problema, né? Então, se der uma resposta errada, você não resolve nunca, né? Então, tem que usar a resposta para o problema certo. Não vai querer resolver um problema que não é capaz de resolver, porque você vai gerar mais um problema, né? E aí gera uma desilusão, que eu acho que é pior do que você não ter a resposta e ter uma desilusão quanto à resposta, quanto à solução adotada, né? Eu acho que isso é um aspecto muito relevante, muito importante para a gente. Realmente, muito relevante essa contribuição do Marcos, né? A gente saber, de repente, que em algumas áreas a AI pode se virar uma muleta, né? Para tentar... enfim, resolver todos os problemas ou justificar. Muito interessante. Muito obrigado, Marcos. Mas diga. Eu queria colocar aqui também, aproveitando o gancho aí, que nós, como operadores, na parte de canais de atendimento, né, a gente usa muito ferramentas de IA, né? Então, justamente reforçando, né,
existe muita, como desafio, justamente a gente adquirir essa confiança também do usuário, né? O usuário, os algoritmos utilizados hoje nas ferramentas, né, de atendimento, muitas vezes aqui o cliente não gosta, né? Então o processo todo, né, ele vai melhorando, né? O próprio processo de IA ele vai melhorando ao longo do tempo, né? Então um desafio hoje é a gente ter a questão da confiança do usuário e existem aí também outras aplicações onde IA também é aplicado, né? E que são desafios que do ponto de vista técnico que a gente considera, né, a questão da privacidade, né, a própria questão da privacidade das dados é um desafio, porque justamente para implementar alguns algoritmos e mecanismos de IA, muitas vezes a gente precisa utilizar dados, né, que podem violar ou ser questionados aí quanto à questão ética, né, e legal, né. Tem questões aí vinculadas a mecanismos de segurança e privacidade, né, por exemplo, hoje a parte de criptografia dos modelos de aprendizado, né, de máquina é um desafio, né, como é que a gente pode garantir privacidade de dados, né, durante o processo e depois também no processo de aprendizagem, né, utilizados, né. A questão, por exemplo, de responsabilidade legal, ética, também responsabilidade moral, financeira, né, quando as máquinas elas tomam decisões, né. Então, nós estamos falando em aplicar soluções IA e que máquinas estamos aí, que para quem quer responsabilidade legal. Isso também é um desafio, né, que a gente encontra, né. É interessante, né? A gente está em poucos minutos aqui de discussão, a gente já tocou em temas tão relevantes, né, como esse de como que vai ser, né, esse tratamento e a responsabilidade, né, por esse uso de dados. Uma empresa como a Oi, como uma operadora de telecom, né, tem acesso a uma vasta quantidade de informação sobre os seus clientes, né? E isso precisa ser muito bem ponderado. Realmente, muito obrigado, Fukuda. Mas alguém tem algum outro tema que gostaria de trazer que a gente ainda não abordou? Alguma perspectiva diferente? Eu só completaria, Ariel, com o que o Marcos e o Mauro falaram, que não é nem uma expectativa, é quase uma ansiedade, né? Então, e eu acho que tem uma questão cultural que os sponsors dos projetos, eles pensam que sistemas de inteligência artificial funcionam que nem aplicativos. Você aperta um botão e uma tela aparece. E diferentemente da vida real, sistemas de inteligência artificial eles precisam aprender, né? Ou seja, você vai convergindo, a taxa de acerto ela vai aumentando, ela pode cair, né? Ou seja, eu tenho aqueles falsos positivos, eu tenho os vales das curvas da matemática, não é isso? Mas esse processo cultural, eu acho que é realmente o que precisa ser tratado pelos CFOs que perguntam qual é o ROI do projeto. O ROI é um aprendizado, não é isso? Gente, a gente precisa experimentar. Então, eu acho que a gente precisa mobilizar toda a cadeia ao redor dos projetos de inteligência artificial para que eles tenham sucesso no médio prazo. Porque, do contrário, os projetos eles vão morrer na praia, né? Eles vão morrer na primeira sprint, porque o sistema de busca não funcionou tão bem quanto o do Google, por exemplo, né? Mas tinha dados suficientes para poder fazer colocar a ponderação dos textos ou não, né? Então, a coisa ela passa por esse ponto de uma educação tanto da liderança quanto de quem está na operação. Realmente eu imagino isso como um grande desafio, né? Porque em muitas organizações o erro não é bem visto, né? Muitas vezes não é entendido como um processo necessário num processo mais longo de aprendizado. Bem interessante o ponto, Rogério. Muito obrigado. E aí eu complemento aí, Ari, que na verdade foi bem colocado pelo Casado. Se a gente pegar hoje 5 artigos, 4 é de IA, mas 4 são de casos que deram resultados positivos. Aí você tocou no erro, e se você pegar as estatísticas aí, tem muitos casos, ninguém relaciona um caso negativo na sua empresa, mas tem muitos casos de insucesso também. Então, o desafio na escolha de o local certo e um planejamento adequado para que você possa ter sucesso no seu caso, ele é interessantíssimo. E, para isso, não dá para começar lá do final, tem que começar com um planejamento, né? Então, isso é fundamental, esse bom planejamento. Mas, na grande maioria das vezes, nós, dentro da área de negócio, não temos esse conhecimento. A gente tem que buscar a parceria mesmo, buscar as recomendações de mercado para que nós possamos acertar aonde colocar o primeiro case e para a gente dar sequência naquele sucesso, senão você realmente vai ter grande dificuldade na sequência, na minha opinião. No caso da Cenibra, nós tivemos muito sucesso no primeiro case e agora nós estamos estruturando isso que o Fukuda comentou, nós estamos fazendo agora um projeto de política de dados, porque a gente sabe que
nós vamos formar agora 30 cientistas de dados, e esses caras vão buscar dados em todos os lugares, e aí a gente pode entregar esse dado, o cara está pegando o salário do presidente para fazer uma coisa lá. Então a gente está realmente fazendo essa estruturação, e para isso ter o dado na nuvem é uma facilidade muito grande, a política fica muito mais tranquila, muito mais fácil. Perfeito. Acho que alguém comentou, por favor. Desculpa interromper. Vai lá. Ari, eu queria chamar a atenção para um ponto que eu acho que é a nossa responsabilidade, né? Desse grupo aqui, né? Do profissional de TI, do executivo de TI, em introduzir essa nova tecnologia nas empresas. Porque nós temos um paradoxo, né? O IA é provavelmente a tecnologia com maior potencial transformador que está à disposição, que está por aí. Mas ele é topo da pirâmide, né? Ele está no topo da pirâmide e você tem que evoluir. Se você olhar a pirâmide de ciência de dados, né, você vai ver ali a parte de engenharia de software, né, na base da pirâmide. No meio, você vai ver ali a parte de engenharia de dados e data analytics, né? E no topo você tem o IA. E esse crescimento ele tem que ser um crescimento muito bem pensado e estruturado para você não matar a tecnologia no ninho. Porque as pessoas às vezes introduzem a tecnologia, né? Que nem aquele garoto que está nos juniores, né? E você fala, ó, esse cara aqui é um craque, eu vou colocar ele para jogar na final do campeonato, ele vai lá, tem uma atuação ruim e mata a carreira do menino, né? O IA é a mesma coisa, tem um potencial transformador incrível. Eu acho que muita gente está encarando o IA como uma abordagem ferramental e não estruturante, né? Eu vejo o IA como estruturante para as organizações. Na CCE, nós estamos revendo a nossa arquitetura, né, tecnológica, empresarial, e nós estamos nos inspirando no modelo que se chama o modelo da empresa inteligente, né, ou da empresa cognitiva, onde, junto com todas aquelas outras tecnologias mais tradicionais, foi inserido um layer que eles chamam de tecnologias exponenciais, e aí nesse layer você tem IA, você tem automação inteligente, você tem blockchain, você tem o 5G, né, e a forma de você e o IoT, né? E a forma de você introduzir essa tecnologia é que vai dizer se você vai ter sucesso no longo prazo ou não. Então, eu acho que a ambição aqui, né? Cada empresa vai definir a sua ambição em relação à jornada de introdução do IA. E nós na CCE estamos começando assim, né? Começa cauteloso, trabalhando bem as expectativas, né? Mas faz uma projeção mais ambiciosa e mais transformacional para a introdução e aplicação dessa tecnologia no futuro, né? E aí, só para finalizar, na verdade, não existe um tipo de IA, né? A gente, às vezes, fala muito do IA e você já pensa no Deep Learning, né? Naquela coisa mais sofisticada. Mas se você pegar, por exemplo, você tem em nuvem hoje, você tem muitos serviços já disponíveis, né? Que são commodity, e que você pode explorar serviços de inteligência, né, do Google, da Microsoft, da IBM, com um modelo tradicional, né? São serviços commodity, com um modelo de API simples, você consegue capturar valor dessas ferramentas de uma maneira muito simples. Os modelos em si são sofisticados, mas isso está abstraído, né? O tipo de acesso é tradicional. A dificuldade de acessar esse serviço hoje é nenhuma. O outro são os assistentes, né, que vêm embarcados em soluções comerciais, como soluções CRM. Também o desafio é muito pequeno. Okay. O desafio maior é nesse terceiro, né, que é quando você vai criar modelos preditivos, modelos de machine learning, né, para atender a necessidades customizadas do negócio. Aí o que o Clóvis comentou, né, da quebra de paradigma, né, o paradigma, muitos de nós aqui, quando estava na faculdade, dizia, né, para que serve cálculo de derivada? Para que serve multiplicação de matrizes? Para que serve modelos estocásticos, estatística? A gente está descobrindo agora para que serve, né? Serve para você transformar a empresa com IA. Muito perfeito, boa, obrigado, Dário. Nós temos ainda mais 15 minutos no painel, então a gente vai mudar um pouquinho. A discussão está sendo ótima, excelente, né? Como a gente já imaginava que teríamos perspectivas bem complementares aqui. Então, eu gostaria de propor aqui para o painel, para nossos próximos, né, parte final do nosso painel, nos próximos 15 minutos, mais ou menos, que a gente ainda tem de tempo, gostaria de pedir para vocês, assim, a gente já falou da emergência, né, que gerou, e das necessidades que essa emergência gerou nas empresas. A gente falou aqui dos desafios e, né, rapidamente a gente elencou aqui alguns muito interessantes, assim, bastante relevantes para a evolução, né, desse setor. Vamos falar um pouquinho de futuro agora, né, para a gente encerrar o nosso painel.
E aí eu gostaria de pedir um exercício, né, propor um exercício para vocês. Como vocês imaginam que o negócio de vocês vai estar rolando? Como que AI, né, vai estar sendo aplicado nos seus negócios nos próximos, vamos dizer aí, 2 a 3 anos, né? A gente falou aí das dificuldades, a gente falou da emergência, vamos falar um pouquinho de futuro. Como vocês acham que a empresa de vocês vai estar aí operando nos próximos 2, 3 anos? Como vai ser a aplicação de AI para vocês? Eu peço aí que vocês deixem uma resposta rápida aí, em torno de 2 minutos, para a gente poder já partir para o encerramento do painel. Muito obrigado. Alguém quer se voluntaria ou eu posso indicar alguém? Vamos lá, Rogério? Quer começar? Quem que falou? Quem levantou o dedo aí? Pode falar. O que a gente vê aqui a nível da educação, tá? É com que realmente a IA consiga acompanhar esses alunos e com que ele seja, como eu posso dizer, que a IA se torne-se para esses alunos aquele professor ao lado dele, né? Que ele consiga fazer esse acompanhamento, que ele consiga tirar essa ociosidade desse aluno, que ele consiga não só acompanhar de forma reativa, mas acompanhar de forma proativa. Eu acho que quando você adiciona uma inteligência para ela funcionar de forma proativa, para te dar insights, para fazer com que você tenha uma visão de futuro diferenciada, para fazer com que essa visão de futuro ela te agregue valor, e quando você faz isso e coloca na residência de um aluno, onde o aluno está sendo acompanhado 100% por isso, e você ajuda no crescimento pessoal dessa pessoa, você não só está fazendo uma transformação digital, você está mudando vida, né? Você está saindo do convencional. O aluno não está mais na sala de aula, mas tem uma pessoa lá ao lado dele que vai ajudá-lo nesse crescimento e fazer com que esse crescimento traga frutos e benefícios para uma pessoa, né? Com que essa pessoa ela mude e essa mudança ela reflita hoje no país em que vivemos, né? Que estamos ultrapassando situações tão difíceis no país, né? Então isso vai fazer com que esse aluno ele tenha visão crítica, vai fazer com que esse aluno adquira conhecimento e que esse aluno seja um melhor profissional no mercado. Isso é o que a gente tem de visão para o futuro do uso da IA na educação. E é isso que a gente se vê fazendo, não tão longe, mas sim nesses 3 anos que você pediu para a gente visualizar. Esse é o nosso objetivo principal. Muito obrigado, Cláudio. Ótimo, grande objetivo. Quem tinha comentado, tinha falado antes? Ninguém? Eu colocaria rapidamente, Ari, vai, Rogério. A área de tecnologia ser desmistificada de maneira a atrair, né, a nova geração aí de estudantes. Acho que, como já colocamos aqui, nós como liderança precisamos convencer, temos o dever de convencer de que ir para a área de tecnologia é legal e realmente trazer bons programadores, bons engenheiros de qualidade, também os de inteligência artificial, né, que estão lá na ponta. Mas eu diria que a gente tem esse trabalho para poder ter sustentabilidade em nossos negócios. Porque ou nós somos usuários da inteligência artificial e da tecnologia, ou nós estamos produzindo essa tecnologia. Então, em ambos os casos, a gente vai precisar de uma molecada muito inspirada. E eu acho que nos cabe aí também um pouco dessa inspiração para ter sustentabilidade para nossas economias, né? Que, em maior ou menor grau, serão digitais. Perfeito. Obrigado, Rogério. Mais alguém? Ari, eu posso... Oi, diga. Eu posso comentar aqui, né? A CCE, bom, a CCE é uma plataforma digital, né, Ari? A gente está ali coordenando ali o ecossistema, né, do setor de energia elétrica, e nós somos uma espécie de hub de informações para esse setor, né? A CCE ela é um grande provedor de informações para o segmento de energia elétrica, se não o mais importante. E nós estamos numa transição de uma empresa que compartilha dados e informações, né, em grandes volumes, em grande frequência com o mercado, para uma empresa que compartilha análises e insights de alto valor. E nós acreditamos que essas tecnologias de análise de dados avançada e de inteligência artificial, elas vão ajudar a substanciar e a consolidar essa trajetória, né? De construir um modelo de inteligência estratégica para você entregar informações de alto valor, monetizando ou não, para o mercado, né?
para o ecossistemas que a gente coordena. Nós devemos ampliar bastante o nosso portfólio aí de modelos preditivos. Hoje nós já temos alguns modelos preditivos em redes neurais. A gente acredita que vai ampliar bastante esse portfólio, especialmente em áreas relacionadas aí à previsão de afluência, previsão de preços, consumo, geração de energia. E a gente acredita que no futuro também, a inteligência artificial, no futuro próximo, 3 a 4 anos, ela vai desempenhar um papel fundamental para monitoramento e segurança do mercado, que é uma das áreas prioritárias para a CCE, na identificação de condutas atípicas, manipulação de preço, operações fraudulentas ou criação artificial de demandas. E nós iniciamos uma jornada de automação inteligente, Ari, iniciamos com RPA autônomo, né, promovendo automações aí de atividades repetitivas, mas a gente traçou uma linha, né, a gente vai avançar realmente para a jornada inteligente, incorporando smart flows, fluxos inteligentes, integrando RPA com BPM, trazendo também agentes cognitivos, né, para ampliar o espectro, né, o escopo de automações dentro da organização. Então, a gente acredita que em 3 a 4 anos a gente deve fechar esse ciclo de automação inteligente na organização. Perfeito, muito obrigado. Talvez se a gente passar para os... Oi, diga. Quem pediu a palavra? O Marcel, aqui em NVIDIA. Esse é um ponto interessante que a gente vê, justamente pensando no futuro, né, de como a gente pode simplificar esse processo. Esse é um dos desafios que a gente tem buscado no mercado, justamente para ajudar as equipes de TI, né, a fazer uma gestão de uma infraestrutura de inteligência artificial, que pode ser on-premise, pode ser na nuvem, onde for mais adequado para o cliente, e também para quem está desenvolvendo a aplicação, executando, pondo para funcionar. Então, cada dia que passa, eu estou na NVIDIA há 3 anos. Eu lembro que tinha, talvez, 2 frameworks otimizados para IA. Hoje, já estão mais, acho que, de 200 SDKs disponíveis para esse desenvolvimento. Então, você vê como o negócio vai crescendo de uma forma que cada vez fica mais complexo. Então, se não for feita alguma coisa para simplificar, transformar IA como se fosse uma plataforma, né, desde o desenvolvimento até a execução, talvez crie mais problema do que ajude, né? Então, a NVIDIA está com essa visão a médio prazo aí de tentar simplificar todo o processo, tanto de desenvolvimento como de execução de projetos de AI. Então, perfeito. Acho que é um caminho importante aí para a gente Ótimo. ficar atento. Obrigado, Marcelo, realmente fundamental. Talvez eu passe a palavra agora para outras pessoas que ainda não participaram. André, e na Brasil Prev? Como você imagina que vai estar IA rodando na Brasil Prev aí nos próximos anos? Para os próximos anos, a gente imagina uma especialização maior dos nossos serviços, né? Porque se a gente for pensar no que a gente tem hoje, ele atende muito bem solicitações básicas, né? Então, tudo aquilo que é básico, que hoje você liga num call center e a pessoa poderia ser feito por uma inteligência artificial, qual é meu saldo, coisa simples, né? Me dá um boleto. Isso a gente já está atacando bem agora nessa fase. E aí uma próxima fase que a gente pretende entrar é na questão da consultoria mesmo. Com a ajuda de dados, descobrir modelos e criar modelos de propensão a resgates, por exemplo, que eu consiga fazer com que a inteligência artificial tenha os argumentos certos de acordo com o perfil daquela pessoa, né? Para oferecer para ela, fazer com que ela fique ou escolha outro plano, ou, enfim, um passo além do que a gente tem hoje de apenas atender o básico. E também um ponto importante, que acho que foi o Jorge que colocou, o Dario, que é sobre segurança, né? Então, com essa história da... Não foi só a gente que migrou para o home office, né? A criminalidade também migrou para o home office, né? Os crimes virtuais aumentaram muito, então eu acredito que as empresas têm que dar uma atenção especial nessa questão de usar a inteligência artificial para combater isso, porque aumentou muito mesmo, né? Está muito forte. Eu acho que fazer de forma que a gente fazia antes não vai adiantar. Tem que usar a inteligência artificial para conseguir prever fraudes e esse tipo de coisa. Então, acho que esse é um caminho que deve ser tomado aí para o futuro. Perfeito, muito obrigado. Isso. Obrigado, André. E Luciano, e Nadama? Como ela vai estar daqui a 2, 3 anos? O que eu acho que a gente tem, nós aqui, todos de TI, nós temos um papel fundamental nessa jornada aí. Nós somos privilegiados por estarmos numa área onde a gente tem uma visão bem abrangente da empresa, bem sistêmica, né? De ponta a ponta. Aí.
cada uma das áreas, de alguma forma, precisa, depende e é suportada pela TI. As decisões, elas têm, ao longo dos anos, elas têm se tornado cada vez mais complexas. E complexas por quê? Porque por conta do impacto que uma decisão, e a decisão é algo que a gente está falando aqui em automatizar, né? E esse impacto pode extrapolar uma área, extrapolar a empresa, extrapolar... Vide um documentário que eu acho muito interessante para colocar como exemplo, é do como lobos alteram rios, né? Lógico, ali tem uma mudança que levou anos até ter um impacto nos rios, mas a gente tem que ter esse cuidado internamente também. Uma automatização de um processo, de uma atividade, qual que é o impacto em algumas dimensões da própria organização? Então, qual que é o risco? Ela traz um valor, mas qual que é o risco? Uma coisa é a gente automatizar, colocar um RPA para uma atividade de back-office, outra coisa é a gente jogar isso lá para frente, né? Para onde tem interação com o cliente. Aí, essa outra dimensão do cliente. Como foi comentado aí se eu não me engano, sobre a questão de privacidade, né? Pelo Mauro, acho que foi o Mauro. A solução, o que a gente vai trazer, a gente pode estar com a visão de trazer mais conveniência, mas e quanto que isso impacta em privacidade? É um trade-off ali, né? E por fim, o aspecto humano. A gente está mexendo com automatização, a gente está tirando o poder de uma pessoa. Toda vez que a gente fala de automatizar algo, a gente está tirando lá uma das 30 mil pequenas decisões que uma pessoa toma por dia, a gente está tirando um pouco desse poder. Como que vai ser o impacto para essas pessoas, né? Como, na moral, é um caso de change management, né? Então, a gente tem, acho que, um papel fundamental em dar essa abordagem mais global, mais sistêmica nos projetos que envolvem tecnologia. Perfeito. Obrigado, Luciano. Obrigado, Luciano. Marcos, você quer dar sua contribuição? Só um ponto adicional, que o que eu espero, né, que a esperança e planejamento é que daqui a 2, 3 anos a ferramenta deixe de ser novidade, né, e a gente consiga consolidar essa expectativa positiva, né, sobre os resultados que ela pode prover e entre numa governança regular, seja mais uma ferramenta aí que vai ser um diferencial competitivo para o negócio da companhia, né? Deixa de ser novidade. Eu gosto quando uma coisa deixa de ser novidade, que ela fique inerente, né? Fica aderente ao negócio, entrar na cabeça das pessoas com uma coisa que pode ser natural ali para alavancar o negócio. Então, essa é a minha expectativa aqui. Estamos trabalhando para isso, né? Com governança, com uma equipe especializada, com governança, com metodologia para novas demandas e novos processos serem automatizados, né? E cognizados aí pelas inteligências artificiais, né? Então, acho que essa é a expectativa aqui na empresa. Interessante verificar a AI como mais um elemento da cadeia normal e não como esse alienígena que ainda algumas áreas ainda vêm, né? Muito obrigado, Marcos. Ronaldo, eu creio que você é o próximo. O André precisou sair, então nós encerramos com o Ronaldo, creio que é o último a dar sua contribuição aqui, né, nessa sessão. Ronaldo, com você. Perfeito. Eu penso que não tem, depois da aula que o Jorge nos deu aí, de planejamento, comentar agora realmente são os cases. No caso da Cenibra, isso exatamente que foi comentado pelo Marcos agora, é muito interessante. Nós começamos com IA, nenhuma aplicação que não reduziu empregos. Nós temos observações florestais, são 35 torres em 54 municípios, e elas trazem informações de CFTV para dentro de uma sala, que geram 720 mil frames por dia. E nesses frames as pessoas olhavam e avaliavam se tinha incêndio nas florestas. E hoje nós temos uma IA que olha por esses 720 mil frames e identificam coisas que o ser humano não era capaz de identificar sem perder nenhum posto de trabalho. Então, isso nos dá uma segurança, né, que assim, para as pessoas terem esse momento inicial que IA vai reduzir os postos de trabalho em grande quantidade, eu penso que a gente tem que trabalhar o outro lado, a liberação das pessoas para que elas façam a atividade com mais maestria. Nesse caso, nós estamos pensando para um futuro muito breve
a implementação de RPA. Nós já temos alguns casos de RPA na Cenibra, mas exatamente para melhorar processos de compra, os processos de controladoria, está tudo planejado. Então, nós estamos saindo dessa fase de experimentação, indo para essa fase de estabilização e até mesmo a expansão no futuro muito breve. Esse é o planejamento que estamos na Cenibra. Acredito firmemente que essa tecnologia, conforme as estatísticas têm nos apresentado, ela nos trará grandes resultados para as nossas empresas. Então, por isso, nós temos que preparar o nosso time. O Marcos comentou sobre isso. Eu acho que nesse momento é fundamental a gente buscar aí junto ao board a aprovação de especializações para que nós tenhamos dentro de casa mais pessoas com conhecimento de dados, tratamento de dados, para que a gente possa depois ter mais tranquilidade na expansão dessas tecnologias, toda essa tecnologia em específico para a nossa corporação. Então, eu tenho uma expectativa muito grande que nos próximos 2, 3 anos, ou seja, num curto, médio prazo, aí, olhando por um tempo de TI, né, de exponencialidade, que nós tenhamos já muitas aplicações. A base foi preparada na Cenibra quando trocamos agora em 2020, finalizamos em 2021 a troca do ERP. Então, a gente tem muito mais facilidade de trocar dados nesse momento. Então, nós temos uma expectativa muito grande com IA dentro da empresa para melhorar os nossos processos. Perfeito, muito obrigado, Ronaldo. Eu creio que nós já cobrimos, todas as pessoas já deram sua contribuição aqui nessa sessão final. Como eu comentei, o André da Stellantis precisou se ausentar. Creio que não estou errado, né? Cobrimos todos. Bem, de qualquer maneira, então... por favor, Fukuda. Desculpa. Só deixa eu trazer só a minha contribuição aqui na visão do futuro, né? O IA, na nossa visão, ele vai estar cada vez mais no dia a dia de todos, né, das pessoas, das empresas, etc., trazendo aí dentro da uma visão do operadora, né, na questão da melhoria da qualidade de experiência do serviço usuário, na melhoria da qualidade de entrega, agilidade na entrega do serviço, e também o IA hoje é aplicado extensivamente também na rede, né? Hoje nós estamos falando aí da entrada de redes de quinta geração, né, que vão estar entrando, e só para ter uma ideia, por exemplo, na parte de aprovisionamento, hoje um único nó, por exemplo, da rede 5G tem mais de 2.000 parâmetros. Se você não tiver um mecanismo que utilize algoritmos IA, você aumenta a complexidade em mais de 50 vezes, né, em relação, por exemplo, à aplicação de aprovisionamento, por exemplo, de sistemas de 4G. Né? Então, o IA vai ser uma ferramenta não só necessária, como também essencial, porque senão você não tem como aplicar, né, a automação em vários pontos da rede. Então, cada vez mais o IA vai fazer parte das necessidades, não só de TI, como também de rede, e, ao mesmo tempo, a introdução dessas novas redes também vão resolver um grande problema hoje, que nós temos também desafios nas aplicações de IA, que é o tempo de resposta, né? Hoje, as aplicações estão na cloud, precisam ser resolvidas na cloud, né? E você precisa ter um acesso de alta velocidade. Então, as próprias redes de nova geração vão estar melhorando, né, esse desafio hoje que nós temos aqui de questão de latência na rede para as aplicações que vão estar usando IA, né? Que são resolvidos na cloud. Só esse ponto aqui, tá? Perfeito, obrigado, Fukuda. Realmente nós temos aí um setor interessante, né? Porque vocês vão aplicar IA na operação inicial, né, da sua rede e também serão um insumo importante em outras aplicações. Muito obrigado. Gostaria então de encerrar o nosso painel. Acho que foi uma discussão extremamente rica, com diversos pontos de vista bastante interessantes. Agradecer aos nossos panelistas por estarem aqui conosco hoje e gostaria de passar a palavra para a Fabiola. Fabiola, com você. Sim, Ari, muito obrigada. Sim, um grande obrigada a todos os palestrantes pelas enriquecedoras contribuições e especialmente obrigada a Ari por conduzir essa excelente sessão e a Net Events espera recebê-lo no futuro em um dos nossos próximos eventos. E um bom dia a todos. Muito obrigada.